Como aplicar um feedback? Você está na liderança, precisa dar um retorno para o seu colaborador. Como fazer isso? Qual método? Qual erro que você definitivamente não pode cometer? E como fazer com que esse feedback seja algo produtivo e a pessoa gere mais engajamento nas pessoas, nos liderados, nas pessoas da sua equipe aí? Vem com a gente, vamos aprofundar esse assunto no vídeo de hoje. Olá, é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu me chamo Roberto Medeiros e nós da equipe da gestora, a gente preparou um vídeo especial sobre técnicas, maneiras, erros dentro do feedback que você não precisa cometer. Não precisa por quê? Porque você vai assistir esse vídeo e vai aprender e vai entender. Esse aqui é uma série Pilares da Liderança de Sucesso que a gente está fazendo com muito carinho para ajudar você, que é um gestor, que é um líder, a melhorar essa sua habilidade, a ficar mais produtivo, mais resolutivo e com muito mais eficiência e resultado, é claro. Então, vem com a gente, vamos acompanhar esse conteúdo na íntegra. Nosso treinamento hoje vai falar sobre feedback. Então anota aí no seu caderninho feedback. Qual que é o conceito de feedback? Abaixo, anota embaixo aí então. O conceito de feedback basicamente é um retorno. Então escreve assim, feedback igual retorno. O retorno pode ser bom, o retorno pode ser ruim, tá? Isso é um feedback, independente se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é construtivo, se ele é um processo de evolução. Feedback não deixa de ser um retorno, tá? E aí isso pode ser no formato de uma avaliação, uma conversa sobre os resultados, sobre o andamento do que foi combinado, ó. E existem vários benefícios do feedback. Então, anota aí, quais são os benefícios de a gente dar feedback para os nossos liderados, para os nossos superiores, para os nossos pares? Mais engajamento, a gente tem mais engajamento, a gente tem mais resultado, a gente tem mais lucratividade, a gente tem mais afinidade dentro da equipe, tá? Um exemplo que eu gosto de dar aqui, né, que faz muito sentido para mim, é uma conta bancária imaginária. Com cada pessoa, a gente cria uma conta bancária imaginária. Então, assim, você tem a sua conta no banco, né? Então, opa, tomara que esteja azul a sua, né? Quem tá azul tá comemorando, faz até um sorriso aí, né? Quem tá, né, tá vermelho não é um bom sinal. Todo relacionamento que a gente tem com qualquer pessoa é como uma conta bancária imaginária. Se você faz, né? Se você faz elogios, se você dá um retorno positivo, se você é educado, se você trata com respeito a pessoa, é como se a gente fizesse um depósito nessa conta imaginária. E aí ela fica o quê? Fica azul, fica boa, fica positiva, tá? E toda vez que você faz, né, uma coisa ruim ou uma crítica ou um retorno negativo, tá? É como se fosse um saque dessa conta, tá? Então anota aí, inevitavelmente um líder vai sacar dinheiro da conta. Olha só, é inevitável um líder, ele vai em algum momento sacar dinheiro da sua conta relacional com o seu subordinado. Não tem como, pessoal, não tem como. Na verdade, com todas as pessoas é assim, né? Com os liderados vai ser mais ainda. Então, o jogo é a gente deixar essa conta positiva para quê? Para não ficar no negativo, porque isso pode ser prejudicial para o seu processo de liderança. E para não ficar negativo, o que que nós vamos falar aqui, ó? A gente vai falar de coisas que a gente não pode fazer. Então, aqui, ó, o que não fazer. Então, escreve no seu papelzinho aí o que não fazer. Vamos ver 5 coisas aqui de que a gente não pode fazer. Primeira, escreve aí. Local inadequado. Se eu vou fazer um feedback, o local precisa ser adequado. Por que que o local precisa ser adequado? Não dá para me criticar ou falar de um defeito da pessoa na frente de todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa, às vezes, em vez de você ajudar ela, você vai criar uma inimizade, né? Por quê? Porque todo mundo erra e aquela máxima, né? Corrige no particular, elogia em público, né? É uma máxima interessante aí para a gente poder adaptar, tá? Segundo item, que não fazer no feedback. Se a pessoa não está bem emocionalmente,
você pode, às vezes, deixar para depois esse feedback. Olha só. Às vezes você está vendo que emocionalmente a pessoa está com uma carga muito pesada. Por quê? Por vários motivos. Já está com um sentimento aguçado de raiva, ou às vezes é um momento de crise, é uma questão, um momento tenso. Você tem que ter essa percepção com o líder, porque às vezes não vai ser o melhor momento ali você fazer o feedback. Talvez você pode esperar algumas horas, você pode esperar um período, você pode esperar o fim do dia ou o início do dia. Você precisa analisar isso, porque se tiver uma carga emocional muito grande, talvez esse feedback você possa deixar para um outro momento. Terceiro item do que não fazer é interromper o feedback. Então, por exemplo, quando você está dando um feedback, você vai falar, lógico, dar o retorno, mas a pessoa em algum momento vai falar também. E aí, às vezes, alguns líderes, eles fazem o quê? Não, eu não quero te ouvir. Não, não fala nada, né? Eu não vou nem ouvir o que você está falando. Então, isso é negativo, porque o feedback ele é um processo de vai e vem, sabe? Você precisa, inclusive, perguntar a opinião da pessoa. Faz sentido o que eu estou te falando, tá? Então, toma muito cuidado, porque líderes muito autoritários, tá? Muito autoritários, eles às vezes nem vão permitir que a pessoa fale, tá? Quarto item, fingir que nada aconteceu. Aí você pode pôr entre parênteses, é a famosa omissão, tá? Não corrigir é pior até, né, para um líder do que deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Então, essa omissão a gente precisa tomar muito cuidado. E um quinto item aqui do que não fazer é não dar solução, é ficar só reclamando. Então você vai para um retorno, só que você não dá uma solução, você não dá opções de solução, você não faz, você só reclama e você não traça um plano. Tá? Então isso é muito ruim, isso é uma coisa que não devemos fazer dentro de um feedback. Pessoal, que muitas pessoas têm medo de dar feedback, né? O que vem na sua cabeça? Escreve aí no seu papel aí. Porque, na sua opinião, escreve no papelzinho que você está anotando aí. Por que as pessoas têm medo de dar feedback? Eu vou trazer três itens aqui, você escreveu o seu aí já, mas eu vou trazer três itens principais aqui. Primeiro, medo. Medo de desagradar o outro, tá? As pessoas universalmente elas querem ser benquistas, né? E aí já é o segundo, né? Não ser benquisto, né? A pessoa tem medo de desagradar, a segunda pessoa tem medo de não ser benquisto e terceiro, a pessoa tem medo do confronto. O confronto é positivo, o líder precisa fazer isso e o confronto ele precisa vir, o que que a gente aprendeu no último treinamento? Ele precisa vir munido, ele precisa estar armado para o confronto. Quais as nossas armas? Os nossos valores. Por isso que no último treinamento a gente falou muito sobre valores. Quais são os seus valores? A gente precisa entender isso, porque a gente sempre vai armado com os nossos valores. Então tem um processo aqui, ó, muito interessante no feedback, que é o antes do feedback. Então, olha só, o que a gente tem antes do feedback para fazer? Três coisas que a gente precisa fazer antes desse feedback, desse retorno. Anota aí, ó, antes. Aí coloca assim do lado, assim, ó. Qual que é o objetivo, qual que é o objetivo desse liderado, qual que é a missão dele, qual que é a função dele, tem que ter claro isso, né? Depois, eu como líder preciso dar as condições para ele poder desenvolver essa atividade dele, tá? E aí, o que que acontece? Precisa ter um plano de ação. Preciso ter, opa, beleza, se a sua função é essa, eu estou te dando as condições, então tá aqui o nosso passo a passo, tá aqui o nosso plano de ação, tá? Então, isso é uma coisa que precisa existir antes do feedback. Se não está alinhado qual é o objetivo, quais são as condições, quais são o plano de ação, vai ser difícil você parar para quê? Para depois fazer isso aqui, ó, o depois. Olha, só, depois. Aí anota aí, depois. E o que que a gente precisa fazer depois? E agora a gente vai falar do nosso feedback. Ó, como é que a gente vai fazer esse feedback, esse retorno? Pô, a gente sabia qual era o nosso objetivo, a gente deu a condição, a gente combinou o que que era, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assado. E aí a gente, ó, só que não tá rolando, não tá interessante, não tá bom, não tá, a desenvoltura não tá legal. Aí eu vou pro depois, que é o processo do feedback. Eu já fiz essa parte anterior, eu vou dar os retornos. E alguém aqui já brincou daquela brincadeira quando era criança, assim, do tá quente, tá frio, né? Normalmente escondia alguma coisa, né? Ah, vai pro lado de lá. Não, tá, vixe, tá frio, frio, frio demais. Não, não, agora tá esquentando. Meu Deus, tá pegando fogo, né?
Alguém já brincou disso? Levanta a mão só para mim saber aqui quem está aqui comigo. Ah, maravilha. O feedback é esse jogo, né? É você falar assim, ó, tá aqui, tá bom, tá ótimo, né? Vixe, tá muito frio, você tá longe do nosso objetivo, você não tá legal. Esse é o jogo do nosso feedback, né? Que a gente precisa dar para quem tá conosco ali, tá? Então, existem várias técnicas para isso. Então, é o depois, eu estou no feedback ali, né? Depois que eu fiz a parte anterior, eu vou entrar no feedback. Existem várias técnicas, né? Eu vou falar alguma delas aqui. Uma delas se chama o famoso sanduíche. Escreve aí, sanduíche, né? O que que é o sanduíche, né? Você começa parabenizando, depois você traz o ponto que você quer melhorar e depois você fecha com outro elogio. Alguns criticam esse método, eu acho que ele pode ser bem oportuno em vários momentos, principalmente se eu estou no início da minha da minha jornada de liderança. Só tem alguns detalhes, pessoal. O que que eu, quando eu vou fazer um feedback estilo sanduíche, né? Primeira coisa, se eu vou elogiar a pessoa, eu preciso ser verdadeiro. Nenhum líder se sustenta baseado na falsidade. Então, se eu elogio, eu vou dar, eu preciso ser verdadeiro. Outra coisa, se eu vou falar sobre alguma coisa que não é tão bom, quebra o gelo, sabe? Deixa o ambiente leve. Pô, você sabe que vai vir um momento tenso. Então, tenta deixar isso com leveza, mas não ser um negócio mecânico. Pô, vou elogiar porque está no padrão ali, no processo, tá? E quando você for falar do erro, evite a palavra mas. Escreve aí, mas. O que que é o mas? Assim, ó? Olha, você é muito bom, mas você precisa melhorar isso. Quando você colocou o mais, você acabou com o seu elogio que você deu antes, entendeu? Parece até que é mentira. Então não usa o mais, tá? Nesse processo introdutório, talvez, né, se você achar oportuno, você pode até falar de um erro seu, né, nesse processo aí. É uma coisa que ajuda a gerar um nível de conexão maior, né? Então, assim, ó, sempre em feedback, pessoal, seja objetivo, seja claro, né? Mas o que que é melhor? Eu contextualizar ou eu ser objetivo? Não tem um certo e não tem um errado. Por quê? Porque cada pessoa tem um perfil. Tem gente que não gosta de rodeio. E tem gente que vai ficar magoada se você for direto ao ponto. Então, como líder, a gente vai precisar analisar isso, tá? Agora, o que que um feedback tem que ter obrigatoriamente? Escreve aí. Primeiro, ação, seja específico. Qual foi a ação? Ah, não, você não atendeu bem o cliente. Você falou alto com o cliente. Então, você tem que ser específico. Qual foi a ação que ele fez? E aí, segundo ponto, qual é o impacto que pode isso gerar? Olha, se você fizer isso, nós podemos perder o cliente, pode vir uma reclamação, isso pode dar um problema danado, tá? E aí, a terceiro, você vai anotar aí, terceiro, o que fazer? Ó, a ação foi essa, o impacto é essa, então a gente tem que montar um plano de ação. Plano de ação, o que que nós vamos fazer para que isso não aconteça mais? Então você precisa se controlar, você vai deixar que a pessoa te tire do sério? Poxa, né? Se controla, analisa, né? Chama outra pessoa, respira, conta até 10. Aí você tem que fazer o plano de ação junto conforme o fato que está acontecendo. Ação, de novo, vamos lá, de novo, vamos usar outro exemplo. Ação, tá chegando sempre atrasado, não tá tendo compromisso, não chega no cliente no horário certo. Então, essa é a ação. Qual que é o impacto? Pô, pessoal, pode ir. Tem 10 caras esperando pra você dar o treinamento, você não tá chegando no horário. Caramba, isso atrasa a produção deles, isso é feio para nós, entendeu? Então, o que que nós vamos fazer? Pô, vamos sair antes, vamos organizar para pegar o carro antes, eu não sei, entendeu? Aí você vai ter que gerar um plano de ação. Lembre-se, sempre no feedback, a gente precisa ser específico. Mostre como aquilo qual é o impacto daquilo e o que a gente precisa fazer. E quando você for para essa última parte, o que fazer, tá? Pergunte para a pessoa o que que você acredita que pode ser feito. Né? Pergunta para a pessoa também, porque às vezes ela também vai ter uma sugestão. E aí o que é importante, quando eu pergunto para a pessoa, escreve aí, ouvir. A gente precisa ouvir também o nosso liderado, tá? E sempre, pessoal, sempre. Quando a gente estiver fazendo um feedback sobre uma situação que não é boa, tá? A gente precisa o quê? Deixar claro para o nosso liderado quais são as consequências de ele fazer aquilo de novo. Então, opa, ó, só que se acontecer isso aqui de novo, infelizmente tem consequência. E quais serão essas consequências? Vai ser uma advertência? Vai ser uma reintegração? Vai ser o quê? Eu não sei, mas você vai ter que deixar claro para ele que isso tem consequências se isso se repetir. Isso faz parte também de um feedback, tá? E aí, pessoal, olha só, escreve aí, escreve assim, ó.
cultura de reconhecimento. Aí você escreve assim, ó, Harvard. Lá em Harvard, eles fizeram um estudo, eles falaram o seguinte: você precisa falar cinco, um bom líder, ele faz cinco feedback positivo barra um negativo. Nos estudos deles lá, eles falam o seguinte, ó, se você fizer um feedback negativo sem cinco positivo antes, é como se fosse anulado, sabe? Você cria um bloqueio na cabeça da pessoa. Então, isso é um estudo, não é meu, tá? Mas só para a gente poder entender que feedback não é só sobre coisa ruim. Você não vai só dar um feedback quando as coisas estão ruins. Na verdade, isso é ruim se a gente chegou nesse nível. A gente precisa falar das coisas boas também, porque todo mundo tem coisa boa, né, pessoal? Então, destaque isso, e aí tem um negativo daí, tá? E sempre no final desse processo de feedback, escreve aí, ó, escreve aí, você pergunta para a pessoa, né? O que que você entendeu? Me explica, com interrogação aí. Faça isso. Você está terminando um feedback, está terminando uma reunião de alinhamento, né? O que que você entendeu do que eu falei? Me explica aí nas suas palavras para a gente entender se ficou legal, sabe? Porque às vezes a pessoa não entendeu plenamente o que está falando, né? Às vezes, e aí a gente precisa escutar ela, né? Aí a última, dentro das perguntinhas, né? Depois que você falou que não está legal, né? Escreve assim, ó, escreve aí, ó. Como que eu posso te ajudar? Tem alguma forma que eu posso te ajudar? Porque às vezes eu não estou vendo como eu posso te ajudar e você talvez tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso. Então isso são técnicas dentro de um processo aí de feedback que pode nos ajudar, tá? E eu finalizo, pessoal, a minha apresentação aqui para vocês, né, sobre esse tema feedback, falando sobre a autoanálise, beleza? Escreve aí, autoanálise, é o nosso último bloco aqui para mim poder finalizar. E eu faço uma autoanálise falando um pouco sobre nós, e eu me incluo nisso, né? Por quê? Como eu recebo feedback, né? Quer ele seja positivo, negativo, construtivo, aí tem as outras palavras aí que a galera utiliza aí, né? Como é que eu recebo isso? Como é que está a minha humildade, esse meu valor, né? Ele tá legal? Ele tá bom? Né? Ou as minhas crenças me travam quando a pessoa, não, mas ele foi sem educação. Tá, mas, poxa, será que não tem alguma coisa aí que eu possa absorver e eu possa melhorar no meu profissionalismo, né? Talvez a pessoa realmente. Não é todo mundo que tem esse dom de dar um feedback, né? Mas eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. Como eu tô me vendo, né? Eu tô olhando para mim, para dentro, né? Porque a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Eu não posso mudar nenhum dos senhores e das senhoritas que estão aqui, né? É só eu que posso mudar eu mesmo, tá? Isso serve para cada um de nós, tá? E não existe, alguns dizem, né? Alguns filósofos, né? Eles falam sobre isso que não existe todo feedback é bom, tá? Eu até concordo com isso, eu acho interessante. Escreve aí, ó, todo feedback é bom. Por que que alguns filósofos dizem isso? Ah, mas é mentira. Esse feedback dele não vamos supor, né? Vamos supor que o feedback não faça sentido. Ele é um feedback que é falso. Vamos imaginar isso, tá? Isso também é bom. Sabe por que que isso é bom? Porque é um sinal que eu não tô conseguindo mostrar o meu trabalho. Então vamos lá, imagina o seguinte: a pessoa vem, dá um feedback para mim, olha, seu serviço não tá bom. Pô, eu tô me dedicando, eu tô cumprindo o que era para fazer, eu tô seguindo na risca aqui. Aí o que que acontece? Olha só, minha humildade não tá ativada, eu fico brabo. Mas olha com outro olho, o olho do seguinte, caramba, as pessoas não estão conseguindo ver o meu trabalho. Então, o que que eu posso melhorar para que isso fique mais evidente para eles? Olha só, é uma outra forma de pensar, pessoal, uma outra forma que é a autoanálise, entendeu? Esse feedback é bom. Ah, mas ele é falso, mas ele é bom porque eu não estou conseguindo mostrar o meu trabalho, os meus resultados. Então, eu preciso melhorar isso. E o que que eu vou fazer? Eu vou divulgar, eu vou conversar, eu vou fazer o quê? Eu não sei. Aí a gente precisa fazer autoanálise para poder definir isso, tá? Inclusive, uma prática muito boa é a famosa análise 360 graus, que é o quê, né? Eu peço feedback, né? Eu peço. E às vezes a gente fica só esperando o feedback. Pede. E aí, como é que é o 360? O subordinado, né? O que que você está achando da minha liderança, né? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? O que que você acha que a gente pode melhorar? Superior para cima, né? O que que eu preciso melhorar aqui, né?
para continuar melhorando. E aí os pares é quem está do lado, né? Colega, né? Não é meu superior, não é meu subordinado. Como que a gente pode fazer para melhorar aqui o nosso processo, tá? Então, isso é a famosa avaliação aí 360, importante para a gente fazer dentro de um processo de auto-feedback. Eu finalizo aqui, pessoal, pedindo para vocês anotarem um negócio que eu acho interessante, interessantíssimo, né? As pessoas não saem de casa para falhar. Anota aí, as pessoas elas não saem de casa para falhar. A gente sai para fazer o negócio acontecer, né? E só que às vezes a gente pode errar no meio do caminho. E por isso é tão importante o feedback. Para quê? Para a gente ajustar essa roda, né? Essa rota, tá? Para falar, ó, tá quente, vai queimar, tá fervendo aí, né? Não, não, tá muito frio, tá? E quando a gente não corrige uma pessoa, quando a gente não direciona, quando a gente não fala, ó, não tá legal isso, a gente está roubando o direito dessa pessoa de ela se tornar melhor, de ela se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente não tem esse direito, né? A gente precisa e a gente precisa dar essa oportunidade da pessoa melhorar. E por isso o feedback ele é tão importante. Maravilha! Então, concluímos aqui a nossa parte Que de. bom que você chegou aqui no vídeo, que bom. Esperamos que você tenha gostado desse assunto. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Quer outros temas? Escreve aqui embaixo também para a gente poder entender que outros temas. Ou ficou alguma dúvida? Escreve aqui também que a nossa equipe com certeza vai te responder. Logo, logo tem mais vídeo para você. É uma satisfação ter você aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!